Bom dia, amigos. Em comentário anterior, eu reportei, comentei que eu entendia que aquele episódio envolvendo os jogadores brasileiros, em que a torcida adversária os chamava de macaco, que não, na minha óptica, como contrariando a óptica da imprensa, não significava um evento de racismo. E hoje eu vou justificar o porquê eu entendo isso. E justifico com a máxima tranquilidade, porquanto as únicas duas cartas de referência que eu tenho, que eu possuo, uma delas é de uma professora negra, de maneira que, se eu fosse racista, tivesse algum preconceito contra pessoas da raça negra, eu não pediria essa carta de referência para ela. E é uma das duas únicas cartas que eu possuo. A outra é quando da solicitação de bolsa de doutorado para a comunidade, bolsa de pós-doutorado para a comunidade europeia, não podendo solicitar para a CAPES, CNPq, por quanto eu não tenho vínculo de emprego com universidade ou instituição brasileira, eu me vi obrigado, pelas normas da comunidade europeia, a solicitar uma carta de interesse, na época, para o diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, que me concedeu. Eu acabei perdendo essa carta, eu anexei ela a original nessa solicitação e terminei acabando perdendo. Mas antes de comentar acerca desse episódio, eu também manifesto um outro dado relativamente à minha vida pessoal. Enquanto a pessoa com quem eu fui casada frequentava o curso de mestrado na faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em Teoria de Formação do Estado e Direito Constitucional, eu estava redigindo a minha tese de mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de maneira que eu auxiliava a pessoa com quem eu era casada na digitação, colocar na forma os trabalhos acadêmicos dela. E, em contrapartida, ao fazer isso, eu adquiria conhecimento. Assim, contrariando muitas pessoas que pensam que, pelo fato de eu nunca ter sido indicado para cargo político, eu sou um analfabeto em política, durante esse tempo, eu li alguns dos clássicos mundiais, internacionais, como Hobbes, Foucault, Maquiavel, dentre outros, Nietzsche, que contribuíram para a formação do Estado, de um Estado internacional, do Estado, e indiretamente relativamente ao Estado brasileiro. E um dos livros que eu li, do conhecimento que eu adquiri durante esse tempo, foi relativamente ao Maquiavel. Maquiavel é um filósofo da Idade Média que foi conselheiro de vários reis. E um dos conselhos que ele dava para quem quer seguir a carreira política é o de que você deve tratar sempre com respeito o seu adversário, de maneira que, quando você vence uma batalha, o povo vinculado a esse adversário ele passa a respeitar você pelo fato de você ter tratado o vencedor ter tratado o vencido com respeito. Então, eu vejo nesse episódio envolvendo os jogadores brasileiros, no momento em que eles fazem o gol, aquelas danças, aqueles gestos, aquelas coisas, eu vejo como uma falta de respeito para a torcida adversária, para o adversário, de maneira que
esse adversário, acredito eu, que também veja esse gesto, nesse gesto desses jogadores, também uma falta de respeito. E como sabe que eles não gostam de ser chamados de macaco, eles fazem isso que a imprensa considera como um ato de racismo e que eu não considero. Eu considero apenas um ato de provocação, da mesma maneira que os jogadores brasileiros fazem relativamente à comemoração desse gol. E vale o conselho do Maquiavel aí para esse pessoal, tratar sempre com respeito o adversário, mesmo quando dá vitória, comemorar com respeito, com seriedade.